obrigado pela oportunidade, pessoal do CIT. Agradecer bastante a chance de estar aqui. Não foi fácil, eu estava contando ficar aqui. Ontem recebi um convite muito bom para ficar lá no Rio de Janeiro, mas esse não tem um compromisso, tem que voltar. A ideia é falar para vocês um pouco dos desafios que a gente vê em segurança da informação, um pouquinho de tendências, né, o que esse mercado traz ou trará para a gente, e terminar falando para vocês um pouco dessa história aí da CPI, que muita gente acaba perguntando como é que foi, o que foi feito e tal. Obviamente, nem assim, eu posso mostrar algumas coisas, posso descrever muito do que foi feito, mas não dá para botar em slides, principalmente que tem a gravação, eu não posso deixar registrado muita coisa, mas se perguntarem, do que for possível a gente responde. Bom, só falar um pouco do que eu faço da vida. Eu criei uma empresa chamada Store, ela fica no Recife Antigo. Antes da história do Snowden, antes de qualquer outra coisa de segurança que a gente tenha falado, na época que eu ainda estava no SESC fazendo um doutorado aqui no SIM, me perguntaram o que eu enxergava que era um problema do futuro, né, um problema grande, e eu coloquei que armazenar grandes volumes de dados a baixo custo seria um problema que todo mundo teria. Se tem uma coisa que a crise não acaba, é com a quantidade de dados produzidos. Todo mundo tira foto, todo mundo salva, ou seja, alguém tem que salvar esses dados em algum lugar. Então esse realmente é um mercado assim, sem crise. Você não pode apagar, tem regulação, tem uma série de coisas. Nesse meio do caminho, a gente começou a criar uma ferramenta, ou seja, esse cara aqui é parecido com o Amazon S3 ou com o Google File System. Na verdade, do ponto de vista tecnológico é a mesma coisa, por trás é todo mundo muito parecido. Depois a gente começou a criar um produto para bater de frente com a VMware, com o vCenter, mais especificamente, e hoje em dia com o vCloud, ou se for olhar para IBM, HP, o L da HP, o Icon, certo? Baseado no OpenStack. Então a gente criou esses dois caras. Foi quando surgiu essa confusão toda lá em Brasília, CPI, decretos e outras coisas que a gente participou. E aí o Exército Brasileiro pediu que a gente implementasse todo o stack que o Exército vai usar do ponto de vista de segurança. O primeiro CPD 100% feito com código, somente código nacional ou código auditável, ou seja, que não é nosso, é open source e a gente consegue auditar. E aí a gente criou a plataforma de e-mail do Exército, que está sendo, pelas mensagens que eu estou vendo aqui, pelo cacete no grupo, deve ser liberada hoje, assim espero, a promessa é essa. E a plataforma de comunicação, que hoje, para nossa felicidade, é uma espécie de WhatsApp seguro, só que integrado ao Telegram. É usado hoje por todo o alto comando do Exército, né? Todo o Estado-Maior da Defesa Brasileira usa ele para marcar reuniões e trocar informação. E ano que vem, pelo que eu entendi, vai ser usado na proteção das Olimpíadas. Então, um teste hoje sendo feito na Favela da Maré, da ocupação da Favela da Maré, não sei quantos oficiais tem, mas pela quantidade de gente que se registra, eu tenho no meu celular, eu acabo vendo que realmente tem oficiais usando. Bom, isso aqui é a Store, ou seja, a gente é uma empresa que trabalha com plataforma, com infraestrutura, a gente quer trabalhar com tecnologias básicas, core, né? Algumas delas sempre estarão ligadas à segurança da informação. Bom, mas falando de segurança, esses slides aqui vêm do meu doutorado, tá? Então assim, eu já tenho todas as piadas, quem já viu, as piadas são sempre as mesmas, eu conto, mas a primeira coisa que eu aprendi em segurança da informação é o fator fé. Eu não sei se vocês sabem o que é fé, mas fé é uma crença. Eu não vou discutir religião com ninguém, eu fui estudar a etimologia da palavra fé. Por acaso eu tenho duas tias teólogas, né? E aí um dia eu estava lá, soltei essa assim, e elas me deram uma lição sobre fé. Meu filho está ali, tia Cristina e tia Cecília, foda, meu amigo, para completar 2 horas de explicação. E elas me deram a explicação da palavra fé. Segurança é um problema de crença. Ou vocês acreditam que vocês têm problema de segurança, ou vocês não acreditam que vocês têm problema de segurança. Só tem essas duas opções na vida. Certo? Por isso que Matrix é do caralho. Ele só dá 2 opções, né? Tem 3 opções para vida. Tem 2 opções. Certo? Ou vocês acreditam nisso, ou não. No Vale do Silício tem uma piada extremamente interessante para as empresas que estão lá, que é o seguinte: só existem 2 tipos de empresas nos Estados Unidos. As que já foram invadidas pelos chineses e as que serão invadidas pelos chineses. Só tem essas duas. E assim segue em diante. Então, ou vocês acreditam
que o código que vocês vão produzir, que a infraestrutura que vocês administram, tem problema de segurança, ou vocês não vão acreditar, é questão do ponto de vista, e seguir a vida feliz, certo? Não está errado quem não acredita, não. A outra coisa que eu queria dizer para vocês é uma má notícia: não existe Matrix. Não sei se vocês sabem. Não existe Neo, um cara embaixo da terra, que está lá escondido, que olha para o sistema, vê o bug, as coisas fluem para ele. Isso não existe, certo? Eu vejo muita gente falando, não, o submundo, o hacker vive no submundo, como se ele estivesse lá embaixo dos esgotos, andando naquela coisa. O cara altamente escondido. Não, não existe isso. Não tem essas pessoas. Existem as pessoas como vocês, que eu não sei, eu acho que pelo que eu estou vendo, grande maioria estudante, que acreditou na porra da teoria, leu o livro de maneira séria, entendeu o que está escrito lá, e aí, de uma hora para outra, conseguiram ver Matrix. Onde estão as falhas nos protocolos, nas infraestruturas, nas aplicações, nos processos, nos métodos. Quando você começa a entender como essas coisas funcionam, fica muito fácil de você tentar burlar os sistemas. Então não existe, certo? Matrix. Existem pessoas que estudam, entendem profundamente o que está na frente dela, certo? Então, essa é a segunda notícia para vocês. E aí vem, né, a grande brincadeira, escolher uma pílula, certo? Quem já viu Matrix, quem não viu, às vezes quando eu falo isso, muita gente, cara, vou voltar a ver o filme. Então, voltem para Matrix e escolham a pílula, né? Neo tem a opção de tomar a pílula azul e voltar para o mundo, para dentro da Matrix, e aí ele não vai ser, né, não vai ver o mundo de maneira ruim, e vai, enfim, acreditar que tudo funciona, que nenhuma informação é roubada, que as coisas estão lá. Ou você vai tomar a pílula vermelha, e aí você vai ver um mundo que é um mundo um pouco mais complicado, um mundo da maneira real, um mundo de uma maneira mais técnica, que é uma maneira, eu diria para vocês, não muito agradável, certo? Bom, algumas coisas que a gente precisa entender, certo? Os ataques aos serviços de rede, ao Oracle, ao Apache e tal, eles estão se tornando cada vez mais sofisticados. E, na verdade, existe um mercado negro para isso. Se vocês quiserem, vocês podem sair daqui e procurar um negócio chamado The Vulnerability Market. Foi um artigo que saiu no New York Times, foi traduzido já no Globo, certo? O mercado das vulnerabilidades. Esse mercado, esse negócio aqui de cima, ele vai se tornar maior do que o mercado de venda de drogas, eu acho, até 2025. Vai ser o maior mercado que você tem de coisas, entre aspas, ilícitas, até 2025. Por exemplo, você já ouviu falar no Oracle? Quando é uma falha no Oracle? Quanto vocês pagariam se fosse NSA? $500 mil. 2 milhões de reais. Que tal passar os próximos 3 meses da vida de vocês colocando ódio no coração de assim, vou fuder a hora, vou fuder a hora. O que vocês acharam do problema? Vale 500 mil, pô. A NSA paga. Tem um mercado para isso. Tem gente aqui em Pernambuco, não são um, não são dois, não são três, não são vários que vivem disso. Tem um amigo meu, frequentou muito lá em casa, aí ele viajou, voltou, a gente tem tido pouco tempo de se encontrar, mas ele tem um contrato com a NSA de $1 milhão por ano. Ele tem que entregar 7 falhas no Internet Explorer. Se ele entregar as 7 falhas em janeiro, ele passa de fevereiro a dezembro tendo vida de playboy, bom. Se olhar o Facebook dele, é só vir em casa, é alugando casa, viajando. Então existe um mercado que sustenta esse negócio, certo? Não é um mercado, diria para vocês, simples de entrar, mas é um mercado, certo? E uma coisa que ontem eu estava com o pessoal do Gartner, o cara do Gartner até ficou chateado comigo, porque pediram para contar essa história da invasão americana, que eu vou contar no final, e aí ele olhou para mim e disse, quer dizer então que você invadiu os Estados Unidos? Eu disse, eu não faço nada, eu vendo arma. Quem ateu? Certo? Então, a gente tem que colocar muito isso na cabeça. Existe uma coisa, quem vai preso não é o cara que vendeu a arma no mundo real, é quem atirou, é o bandido. Certo? Então, a gente não entra na briga, mas esse mercado é um mercado caro. Certo? A outra coisa é a criatividade humana não para. Cara, a quantidade de moleque fazendo merda à noite, fumando maconha, na frente do computador, vestindo a camisa preta, é foda. Acreditem nisso. Comecem a frequentar os canais de Mirk novamente. Todo mundo acha que o Mirk morreu. Mas voltem para o Mirk, voltem para a internet, certo? Vocês vão começar a encontrar um monte de gente fazendo muita merda a noite toda. Certo? E aprendendo e aquele negócio rodando. Então,
tem gente fazendo isso o tempo todo. Bom, se aqui em cima ficou muito caro, o que faltou? As aplicações. As aplicações, a gente tem um problema, que aí é um processo natural, certo? Daqui a algum tempo isso vai acontecer. Aqueles que já andaram mais no curso de computação, aqueles que estão começando agora, observem, os que já andaram vão entender o que eu estou dizendo. Mas quem aqui teve alguma aula de como programar de forma segura? Aonde? Que curso? A gente acompanhou o cursista, não foi? É com ruim aqui, né? Exato. Pois é. Então veja, se você começar a procurar, cheguem numa empresa e perguntem quem é o arquiteto de segurança da informação. Eu só encontrei uma empresa que tem isso, que é o CERT. Mas o CERT não vale, porque o CERT tem um projeto PIN de cérebro. Eles vão dominar o mundo com dinheiro pra cacete, então não dá pra você brigar com o CERT. Mas o restante das empresas não tem isso. Então, a maioria das pessoas não sabe programar de forma segura. Tem muito bug em código e é muito fácil de fazer isso. Certo? A maioria dos bugs que a gente tem estão aqui. E uma coisa que acontece é que todas as certificações de segurança que a gente encontra estão na área de rede, não estão na área de codificação. A CISP, né, que é a principal certificação de segurança da ISC2, ela é muito focada em infraestrutura. Ela tem uma certificação agora para desenvolvedores que programam seguro. Certo? Então, um desenvolvedor que programa de forma segura é uma mosca azul. É difícil de achar. Agora, esse cara vale o peso dele literalmente em dólar. Certo? 70 quilos, 70 mil dólares. Certo? Podem fazer a conta que ninguém no mercado está pagando esse tipo. E nunca se esqueçam, você bota Fire, você bota IDS, você bota o diabo tudo, mas quem acessa os dados são as aplicações, então elas têm acesso lícito aos dados. É muito mais fácil você achar um bug na aplicação e chegar no banco de dados do que você sair. Estoura o servidor web, estoura o servidor de aplicação, estoura o servidor de banco de dados. Certo? E hoje em dia, com as aplicações móveis, então, é que o mundo está um pouco mais difícil, mais feio, até porque Android e iOS, as plataformas não são tão visíveis, o mercado olha esse negócio com uma cara complicada, certo? Nem todos os desenvolvedores entendem muito como é que isso funciona, né? Por exemplo, se você for na Turquia e você baixar um aplicativo na Turquia, quando ele vem do Google Play ou do iOS Market, os caras injetam o Trojan no meio do caminho. Então, todo celular na Turquia que você baixar um aplicativo, ele é um celular grampeado pelo governo turco. Certo? Eu não sei como está aqui no Brasil, não sei como está nos Estados Unidos, mas as pessoas fazem isso, porque os devices têm certas fragilidades aí que acabam facilitando você fazer isso. Bom, primeira coisa não tem problema, certo? Lá segurança sou eu. Tem muita gente que acredita nisso. Cara, ninguém vai invadir, porque eu sou uma lenda viva, e ninguém vai invadir meu servidor, porque quem está protegendo sou eu, certo? Esses são os primeiros caras a cair. Eu já vi muita gente assim. O segundo é erros de runtime. Porra, o que custa um try catch? É tão fácil fazer essa porra. Né? Aí você entra no site da Oi, aí você tenta mandar uma mensagem, ele faz o Enable to Connect Database com o usuário na instância. Só falta a porra da senha, velho. Você já sabe o IP do banco, você já sabe qual é a instância do banco, você já sabe qual é o usuário que está sendo usado. Caralho, o que custa um try catch? É tão fácil fazer esse negócio. Né? Não custa nada, fica tão bonito, inclusive. Você bota uma mensagem amigável e quer cuspir aquele stack trace todinho na tela, porque não é só vocês que sabem ler o stack trace. O cara do outro lado, do adversário, sabe ler um stack trace também. Certo? Ele sabe entender a tua aplicação. A outra coisa, web services não são vulneráveis, ele não tem interface, né? Não tem problema e tal. São lendas que acontecem. Bom, um pouquinho da história que a gente tem que entender, certo? Quando a gente volta para a disciplina de redes, o professor de redes disse para a gente que as redes foram criadas para compartilhar periféricos. E aí todo mundo dá o exemplo que não era muito caro ter uma impressora em toda a mesa, aí criaram a porra da impressora para compartilhar com todo mundo e tal. Beleza. Só que as pessoas esqueceram que o mundo está conectado e não é só desktops e servidores. A gente tem na nossa casa hoje o PlayStation, a gente tem o Xbox, a gente tem a nossa geladeira, a gente tem a nossa televisão. Todos esses devices estão conectados à nossa impressora multifuncional, o carro de vocês. Nessa hora eu sempre conto a história do Becker. O Becker tem uma BMW X6. Aí os caras descobriram como quebrar o código da BMW, né? Você aperta o botãozinho e ela destrava todinho. Aí os caras quebraram a porra do código. Aí roubaram a BMW do Becker. Aí a BMW, para fazer graça, fez uma outra BMW para ele. Ficou na chave. Aí roubaram a segunda BMW do Becker.
Como roubaram a terceira BMW do Bergman, aí a BMW descobriu, caralho, quebraram meu código. Sim, certo? Um carro popular, ele tem 70 dispositivos conectados numa rede com 3 protocolos diferentes. Quem é que vai no mecânico? O cara liga o laptop. Você quer turbinar seu carro? Ele liga o laptop e mexe. Quem já fez isso aqui, não precisa se identificar, porque é legal, mas o cara vai lá, mexe, seu carro ganha alguns cavalos a mais de força. Então o carro, na verdade, é um computador, um sistema conectado em cima de um protocolo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A segunda coisa é, a internet trouxe pra gente uma explosão de acesso. Aí vem a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. TCP/IP não foi um conjunto de códigos que foi deixado para alienígenas. Quem vê Discovery acaba vendo isso, extraterrestres do passado, uma coisa assim, tem vários documentários. E aí tem gente que acredita realmente que tem a evolução tecnológica porque alienígena, o governo americano encontrou a nave espacial e aí a gente criou um microchip e tal. Cara, pode até ser, mas nem tudo foi feito dessa forma. TCP/IP não foi feito dessa forma, certo? Não foi um conjunto de aliens que deixaram o TCP/IP aqui e a gente olhou e disse, caralho, agora temos redes que não precisam ser comutadas, existem redes de datagrama e tal. Na verdade, foi um conjunto de pessoas que tinham fé, esses caras aqui, que leram um artigo em 1970 que falava que as redes não precisavam ser mais comutadas, que existiam redes de datagrama. Aí o que eles fizeram? Vieram para Olinda, fumaram um charuto de maconha desse, o cara só implementa essa porra muito louco. Aí pegou, escreveu o código todinho, e aí quando ele escreveu o código, os caras lançaram o TCP/IP, que rompeu todas as barreiras. E se a gente olhar, continua rompendo todas as barreiras. Como é que a gente faz? Como é que o Netflix funciona? O Netflix não era para funcionar, porque não existe garantia de que vocês vão receber o pacote na casa de vocês. Como é que essa porra funciona? Mas todo mundo usa. Todo mundo aqui estava tocando um vídeo no YouTube aqui antes. Como é que o YouTube funciona? Não era para funcionar. Como é que a gente faz ligação telefônica? Não era para fazer. Porque a rede do TCP/IP, ela vai fazer o máximo possível para entregar o dado. Ela é melhor esforço. Como é que você bota um serviço confiável numa rede que eu vou fazer o que eu puder? Se não der, isso não existe. Mas funciona, certo? Então esses caras acreditaram nessa ideia, fizeram isso. E aí, quem continuou olhando o livro, acaba vendo que eles conectaram, fizeram o primeiro diagrama. Esse aqui é o primeiro desenho da internet do mundo, certo? Cabia num papel. Lista todos os computadores conectados. Pelo menos o primeiro registro que eu conheço, que ligava empresas, universidades e o governo americano. Então os caras fizeram esse negócio realmente, certo? E aí no final das coisas, o mundo inteiro se conectou, certo? É o que aconteceu como resultado dessa história. Primeiro, como várias redes, aqui no Brasil a gente tem uma que está mais apagadinha, chamava-se BitNet, certo? Mas depois dessa história toda, tudo isso virou internet, certo? E aí a internet tem esse mapa hoje em dia no mundo. Aí dando um pouco do contexto para vocês da história de segurança, eu acho que fica meio óbvio, se vocês olharem esse desenho, um dos primeiros problemas de segurança que a gente tem. Alguém se atreve a dizer qual é? Está tudo ligado aos Estados Unidos. Vocês acham que isso foi coincidência? Provavelmente não, nada. Foi proposital. No começo, tudo se ligava a um lugar que ficava em Washington chamado Start Point. Todas as redes do mundo iam para o Start Point. Certo? Aí a gente começa a entender como a história do Snowden, os caras falam, pô, a gente precisa de uma ligação para onde? Para qualquer outro lugar, caralho, que não seja para os Estados Unidos. Aí o que a gente está fazendo? Está passando um cabo submarino, que vai daqui lá para a Europa, acho que para Portugal, para tentar tirar esse tráfego. Mas o tráfego inteiro, o mundo inteiro passa pelos Estados Unidos. E os caras ficam monitorando. Eles monitoram o Brasil de onde? Daqui de dentro do Brasil? Não, de lá. Todo fio tem duas pontas, sabe? Uma ponta está aqui, outra está lá. Se os Estados Unidos quiserem, a gente entrou em guerra, eles quiserem foder com a gente, o que eles fazem? Corta a ponta de lá. Quem aqui gostaria de uma internet brasileira? O que vocês iam ver na internet brasileira? YouTube, Gmail, e o mais que vocês estão usando hoje em dia? Xvideos? Instagram? Tudo está no Zuckerberg, inclusive, Ele só pode comprar Xvideos e ele é dono da vida da gente inteira. Eu acho que ele está fazendo uma oferta já para isso. Vai ver.
Vocês estão começando a entender que existe um problema de Estado. Que às vezes quando a gente olha aquelas leis de Brasília, a gente acha que é um bando de louco, né? Os caras que não conhecem porra nenhuma. Não. Você precisa ter algo aqui, cara. Porque se cortar o fio do lado lá, entendeu? Nem o Xbox você joga, o Playstation. Eu não consigo nem jogar mais, já pensaram nisso? Quando a gente vai se matar porque vai perder seus avatares. Foda, não é brincadeira não. Certo? Então a gente, propositalmente, existe um processo de colonização feito pelos americanos no mundo. O que os chineses, de maneira inteligente, começaram a fazer? Começaram a obrigar, já viram que o Google foi fechado? Certo? Lá na China. Então, a gente tem que começar a ter preocupação com isso. Bom, andando de maneira mais rápida agora, contando a história da segurança, o primeiro cara foi esse cara, Robert Tappan Morris, certo? O Papai Tappan estava naquela foto programando TCP/IP. E aí o que ele fez? Ele escreveu um código, na idade de vocês, na faculdade, com 100 linhas de código, que ele causava infecção, sobrecarga e incapacitação. Esse problema já foi resolvido? Não. As redes sofrem até hoje de infecção, sobrecarga e incapacitação. Até hoje, não tem solução. Quer derrubar uma rede, gera uma negação de serviço. Sobrecarga, que gera uma incapacitação através de uma infecção. Certo? Então esse cara, hoje ele é pesquisador no MIT, foi o cara, por exemplo, que criou, eu vou esquecer o nome do produto, foi comprado pela Cisco agora, é uma solução Wi-Fi. Depois vem esse cara que foi o Kelvin Poulsen. Tem um livro chamado Watchmen, que conta a história dele. Apesar do nome estar em inglês, o livro é em português. Leiam a história dele, é uma história do cacete. O que o governo americano descobriu? Que precisava criar lei. Por causa desse cara foi criada a legislação americana, certo? Porque não tinha como prender ele. Esse cara tocou o terror. Eu não vou contar porque a história é longa, mas num concurso de sorteio de 9 postes, com 9 viagens para o Havaí, aí ele foi na Conselheira Portela da cidade dele, falou com 9 pessoas que estavam lá andando no meio da rua à noite, né? Negociou com as meninas ganharam os 9 postes e ele foi 9 vezes para o Havaí acompanhado das 9 meninas. Bom negócio. Depois veio esse cara. O que o Kelvin Mitnick ensina pra gente? Você vai preso. É importante. Se você quer dar um exemplo, prenda o melhor. Ou melhor, ou um dos melhores. Certo? Eu não gosto desse negócio, foi o melhor até hoje. Não, ele foi um dos melhores. E o que ele criou realmente foi muito sofisticado, sem muita solução até hoje em dia. Então, você hoje em dia tem que entender que um administrador de rede é uma coisa, um administrador de segurança é uma coisa e um arquiteto de segurança de software é outra coisa. São pessoas totalmente diferentes. Certo? São cargos diferentes, são salários diferentes, são papéis diferentes dentro da infraestrutura. O resultado disso, e eu salvei essa página, é o Brasil com a FBR. Isso aqui há muito tempo atrás é a página do Brasil invadida. E eu faço questão de toda vez que eu vou no evento que tem militar, eu mostro essa página. Eu disse, isso aqui é para a gente aprender. Eu nunca vi a Casa da Nação. Eu nunca vi o Parlamento Europeu assim. Então ou a gente leva a sério essa porra, ou isso aqui vai acontecer de novo. Certo? Então, é uma coisa preocupante. Do ponto de vista do mercado de segurança, certo? O mercado de segurança é um mercado que não diminui, é outro mercado que não tem crise. Por quê? Se você demite pessoas, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar putas com a empresa e elas vão se vingar da empresa. Elas vão apagar os arquivos, elas vão sabotar a empresa. Então, quanto mais você demite, mais segurança. É sério isso. Certo? E aí você começa a ter uma área que é extremamente importante, que é a análise de risco. Se eu não tivesse investido muito tempo da minha vida na Eustor, talvez hoje a empresa ou o papel que eu estivesse desempenhando era um cara de análise de risco. Certo? Hoje a Módulo, que é a maior empresa de segurança do Brasil, pegou o maior foco dela e investiu numa ferramenta de análise de risco. Certo? Isso aqui é uma área crescente. A outra área crescente é o mercado de monitoramento de vídeo. Bom, se vocês quiserem fazer um projeto de iniciação científica ou qualquer coisa interessante, e aí a gente pode até discutir, fala com a gente na Eustor, eu estou querendo desenvolver ferramentas de identificação de face em vídeo. Não existe isso. Certo? Ao mesmo tempo de tradução do que eu estou falando para texto. Porque é outra coisa que a gente precisa ter. Certo? Não existem esses algoritmos de maneira interessante e pronta. Tem um mercado que cresce nessa taxa. Bom, vaga para profissional de segurança é uma coisa que tem bastante, certo? O mercado não tá pequeno, certo?
Eu não sei os números exatamente aqui no Brasil, mas a gente tem muita empresa de segurança, mas ainda tem muito mercado para muita gente. Certo? Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mitigar os problemas de ataque de segurança nas redes de computadores. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: se a gente olha no cache do Google as perguntas sobre segurança de redes, você vê que ela vem caindo ao longo dos anos. Mas se você procura no cache do Google segurança de aplicações, não existe referências relevantes antes de 2006, 2007, final de 2007. Significa dizer que essa é uma área muito recente, certo? Do ponto de vista de pesquisa, e é uma área que, se a gente olhar o gráfico aqui no Brasil, a gente vê que esse aqui é o gráfico de ataques, e a gente vê que em 2006 os ataques caem. Isso é verdade? Não. Os ataques mudaram. Eles mudaram para onde? Para as aplicações. Esses ataques são ataques em cima de infraestrutura. Os outros são ataques em cima de aplicações. E a gente vê esse negócio se refletindo nesse outro gráfico. Os dois gráficos são do CERT, Centro de Resposta a Incidentes do Brasil. Bom, então a gente tem um problema de Network Security. Network Security é você proteger, conseguir convencer o seu chefe de não ligar o laptop dentro do avião, porque o cara do lado dele pode estar fazendo espionagem e vendo o que ele está fazendo. É a coisa mais difícil do mundo de você conseguir convencer. Mas basicamente, quando a gente fala de segurança da informação, qual é a ideia? Protege o perímetro, por exemplo aqui no SIM, tem um firewall, e aqui dentro do SIM vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí fica, né? Tem gente que vem para produzir, tem gente que vem para reproduzir. Então, se estão para reproduzir, pode aqui dentro fazer tudo. Manda chat, não sei o quê, um brincando com o outro e tal, mas é liberado dentro desse perímetro. E isso se vai crescendo, certo? Imagine que o Brasil teria um perímetro, e dentro do perímetro você pode fazer tudo, desde que o governo consiga olhar tudo que você está fazendo lá dentro. E aí você tem firewall, antivírus, DS, essas coisas todas. Do ponto de vista de segurança de aplicações, normalmente eu passo quase uma hora para falar desse negócio aqui. Mas não dá para a gente perder tanto tempo falando disso. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: no mundo do desenvolvimento de software, existe uma figura chamada arquiteto de software, que teoricamente ele entende de todas essas tecnologias. Fudeu. Em redes você tem o cara que cuida do Linux, o cara que cuida do Windows, o cara que cuida da rede, o cara que cuida do firewall. Mas no mundo do desenvolvimento de software, a gente tem uma figura que olha e consegue entender tudo isso aqui. Não existe essa unidade de carbono. Essa unidade de carbono, ela é mentirosa. Não há, é impossível um único ser humano conseguir entender de tanta coisa dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Certo? Então, é por isso que os arquitetos são caros, mas é por isso que as aplicações têm tantas falhas. Porque não dá para você ter somente um grupo fazendo isso. Aí vem de novo uma brincadeira para vocês. Acreditam ou não nessa história. Certo? Não sou eu já estou convencido. Estou tentando convencer vocês desse peixe. E aí vem a brincadeira. Né? O cara bate, aí ele fala, quem é? Ele fez o hack. Ele fala, não, dessa vez não, eu botei o fire, eu botei não sei o quê. Ele fez, não, amigo, eu já estou aqui mesmo. Eu já estou aqui. Porque, por exemplo, hoje em dia as invasões não é mais o cara chegando no teu browser. É o cara botando um JavaScript que, quando você acessa o browser, ele manipula a sua máquina. No curso de segurança que eu ministro, eu mostro essas coisas. Como fazer um port scan a partir do browser do cara. Certo? Aí você está na intranet, já era, acabou o mundo das pessoas. Tá? E aí você volta para aquele desenho de 1970, onde o mundo é complicado. Certo? Onde tudo é no papel, tudo é rabiscado, nada é muito fácil. Bom, e aí você tem que voltar a entender padrões, arquiteturas, codificação, certo? Não é fazendo autopromoção, mas quem quiser depois, tem dois que eu descrevo todos esses padrões, está resumido, é mais fácil do que ler todos eles. E tem em português. Lá na empresa, por exemplo, eu passei e muita gente acabou lendo. Tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês? A primeira onda de segurança da informação, ela começou mais ou menos em 2007, 2009, que era a segurança em rede, e ela foi até quando? Até 2007. Vocês viram o gráfico caindo. Aonde era aquilo ali? Redes. A segunda onda de segurança da informação começou mais ou menos em 2007 e vai acabar quando? 2017, 2020, 2019, certo? Que é o quê? Codificação segura. Quem abre os seus eclipses, as suas ferramentas de desenvolvimento aqui,
vocês podem observar que cada vez ele está mais estruturado do ponto de vista de segurança, de recomendação, de compilação e coisas desse tipo, certo? Mas o que, que vai vir? Qual é o próximo desafio que a gente tem? Aí eu vou colocar para vocês possibilidades para vocês olharem. Ou seja, o que, que deve estar começando a estourar do ponto de vista de segurança da informação a partir de 2017? Ou seja, se eu tivesse que investir em algo novo, o que, que eu faria para frente? Talvez a primeira seja computação em nuvem. Computação em nuvem, na verdade, não é uma nova tecnologia. Computação em nuvem é um novo modelo de negócio. Só que nesse novo modelo de negócio, você cria uma situação difícil. Antigamente, você era contratado para desenvolver uma aplicação que rodava no CPD do cara que ele contratou, certo? Hoje em dia, você desenvolve uma aplicação para a empresa X que vai rodar no CPD em nuvem de alguém. Você introduziu o quê? O fator suruba. O fator suruba é quem é que você vai culpar? Você não tem que culpar. Se invadiram você na Amazon, a culpa foi da aplicação da Amazon. Quem você processa? Então fica obscuro essa história. Você precisa começar a ter mecanismos de proteção quando você vai para a nuvem. E lembrando que o objetivo da nuvem é você fazer gerenciamento e provimento de serviços com esforço mínimo, certo? Para alguém. E aí você tem um modelo de segurança para o desenvolvimento para a nuvem. Ou seja, muda tudo de novo. Quando você vai desenvolver uma aplicação que vai rodar na nuvem de alguém, você começa, por exemplo, mexendo aonde? Software Development Lifecycle. A gente vai ter que mexer nos processos de desenvolvimento de código para a nuvem. Porque eu vou ter que ter mecanismos que garantam para mim, eu que contratei a aplicação, dizer aonde foi que veio a porrada. Porque eu não sei se vai vir da infraestrutura, porque invadiram a Amazon, ou se veio da aplicação porque o cara X fez a aplicação errada. Eu não sou dono das duas coisas. Certo? Então a gente tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Mas o ponto mais forte que eu diria para vocês é esse negócio aqui. Essa é uma área de pesquisa muito forte, chamada Trusted Computing, onde, por exemplo, você pode dizer, só roda dentro da minha máquina virtual as aplicações que eu confio e que eu quero que rodem nela. Certo? O outro ponto que eu diria para vocês é o seguinte, é a privacidade. Esse talvez seja o ponto que está mais em discussão quando a gente olha a CPI, as regulações, o que aconteceu aqui no Brasil. Uma vez, talvez um ano e meio atrás, eu tive uma conversa, eu, Silvio Meira e uma garrafa de uísque. A garrafa de uísque ganhou a conversa de nós dois. Mas foi uma conversa interessante que estava muito em evidência esse tema, e Silvio defendia que existia um problema de privacidade muito forte. E eu dizia para ele que, Silvio, eu acho que antes do problema de privacidade existe um problema de propriedade. Os dados não são seus. Os seus dados do Gmail não são seus, não sei se você sabe. Vocês já tentaram cometer um internet sim? Ou um Facebook sim? É possível cometer um Facebook sim? Quem já tentou sair do Facebook aqui? Quando criou a conta de novo depois? Não. Alguém já saiu e criou de novo a conta? Estavam todos os dados lá, não estavam? O pessoal ficou me adicionando. E os dados estavam todos lá quando você voltou, não estavam? Na verdade, Como é que você se matou e os dados estavam lá? Quando você vai sair, ele avisa que você, na verdade, está sendo desativado temporariamente e qualquer hora que você fizer o login, já tudo voltou automaticamente. Exato. Então não existe o suicídio. Você não controla os seus dados no Facebook. Eu sou da época que existia Orkut. O Orkut fechou. Tirou, eu acho, datação, sei lá, os servidores do ar. Cara, a quantidade de gente que se desesperou porque o Orkut era o repositório das suas fotos. Imagine se o Facebook fechar. Quem tem o backup das fotos que está no Facebook? As fotos não são suas. Vocês têm que entender que esse problema é um problema muito sério do ponto de vista de propriedade dos dados que estão lá. A gente acha que é nosso porque a gente tem um login em cima, mas ele não é nosso. É do Facebook. É do Gmail. É do Yahoo. É da Microsoft. Existe um modelo de negócio por trás através da oferta gratuita de serviços. Só para vocês terem uma ideia, o Facebook ganha $21 por usuário. Vou contar aqui todo mundo ganha Facebook, a gente já vê mais ou menos quanto é que o Facebook ganha por vocês, por ter vocês por ano. Através das histórias de AdSense e coisas de propaganda.
Então, é um modelo, certo? Depois disso, sim, você tem um problema de privacidade, que é os dados que estão lá, os seus dados, você não consegue transformar eles em algo que somente quem você quer, ou somente quem vocês autorizam, consegue ter acesso. Mas esse problema, né, passa por uma reflexão que é extremamente interessante. Qual é o mal que uma faca tem? Vocês já pararam para se perguntar? Se eu botasse uma faca aqui, qual é o problema da faca? A maldade na faca está em quem usa. A maldade nos dados do Facebook está da maneira que eles vão processar os seus dados. Certo? Aí vocês começam a entender a história do NSA, o governo americano, o gráfico que conecta todo mundo, né? A necessidade da gente trazer uma parte disso para aqui. A gente tem um controle geográfico, porque o mundo ainda é geográfico, ele não é virtual ainda, certo? Então a maldade está aqui. Mas eu vou dar para vocês um outro exemplo. Todo mundo que tem um CNPJ pode se cadastrar aqui nesse sistema, certo? E aí você pode fazer pesquisas. Então, por exemplo, dado o CPF de vocês, eu dou o número de telefone de qualquer um. Dado o CPF de vocês, eu consigo obter o endereço de qualquer um por R$ 6,90. Certo? Então, quem autorizou os meus dados estarem aqui e quem autorizou o Serasa a vender essa porra? Vocês ganham algum percentual nesse negócio? Não. Está vendo que existe um problema de propriedade antes de um problema de privacidade? Eu nunca autorizei, eu tenho certeza que meus dados estão lá. E eu nunca autorizei isso. Certo? Então, existe, daqui a algum tempo, vamos lá, quando a gente parar de ficar invadindo as aplicações, celular, TV, acabar essa putaria toda, que vai ter que acabar um dia, né, ou vai ter que diminuir de maneira séria, a gente vai começar a ter um outro problema, que é descobrir como essa coisa funciona. Certo? E aí, talvez esse seja o problema do futuro. O problema da privacidade, que é o que está muito na moda. A gente atribuiu o nome de privacidade a isso, mas, como eu falei, eu ainda acredito que antes da privacidade tem um problema de propriedade. Bom, e aí vem uma verdade bem amarga, que é o que eu queria mostrar para vocês. Todo mundo pede para acabar falando, agora a BIM já autorizou, então eu já posso falar um pouco disso. O que aconteceu na CPI da espionagem? Os caras... um monte de gente foi depor lá, e pelo que eu entendi, o pessoal da CPI, né, os senadores, eles queriam uma visão um pouco mais técnica, mais pura, muito menos estratégica, né, de como é que as empresas, assim, como é que seria. E aí o Ministério da Ciência e Tecnologia foi convidado e, pelo convite ao Ministério da Ciência e Tecnologia, se estendeu. Eles me chamaram e eu fui lá em Brasília fazer uma apresentação. Fui lá na apresentação, falei. Quando terminou, a CPI acabou me perguntando, fez, cara, olha só, o Snowden veio, o Snowden falou, mas ele nunca mostrou. Vocês conhecem o plano do Corno? O Corno não precisa ver para acreditar. Né? Ele veio. Eu, por exemplo, vou acreditar. Se o cabo olhar para mim e disser assim, rapaz, eu tenho que você levar um chifre, eu vou acreditar porque eu conheço o cabo há 10 anos. Pô, ele não vai mentir para mim, ele não quer pegar minha mulher. Eu sei que não é isso. Então, eu vou acreditar que eu levei um chifre porque o cabo disse. Mas o Snowden veio e disse, ó, vocês estão fodidos, está todo mundo roubando tudo. Como? Aonde? Cadê? Cadê a prova? Eu quero a foto, pô. Eu preciso da prova do que aconteceu, porque senão você vai esperar ali. Certo? Bom, e aí me deram a missão de montar um grupo de trabalho. Aí eu não posso falar, porque eu não posso responder quem as outras parceiros desse grupo de trabalho, mas foi um grupo de trabalho bem interessante e a gente acabou descobrindo o seguinte. Por exemplo, na época era o Galaxy S3, que é o mesmo que eu tenho aqui, um monte de telefones de gestores públicos brasileiros, principalmente de empresas de energia elétrica, tinham esse Trojan chamado Plankton. Se vocês procurarem, está cheio no Android Market. Se vocês quiserem, aí a história do... Façam, porque é legal, dá tesão, é divertido. Peguem a porra do Plankton, façam as modificações de vocês, embarquem numa aplicação e façam os trouxas baixarem. Manda para as pessoas. Olha a aplicação que eu fiz, todo mundo vai gostar de baixar. Aí você começa a pegar o celular de todo mundo, aí você começa a rir.
cuidado, né? Para não ser pego depois, mas... Não, eu tive um aluno uma vez que olhou para mim, aí eu dando uma aula, ele olhou para mim assim, sabe, não sei o que fazer. Eu disse, olha, faça o que você quiser fazer, só não me deixe pegar. E no dia que eu pegar, você tá fudido. Aí ele começou a brincar de derrubar a máquina dos outros alunos. Aí eu sentei uma máquina assim, derrubar, levantei e vi qual era o último login. Que bicho trouxa. O último login era o dele, tinha permissão de root, ele baixou. Eu disse, pô, bicho, logo tudo. Aí, então, só não pode ser pego na brincadeira. Mas se quiser fazer, vocês conseguem. Baixem um Plankton ou qualquer outro Trojan para Android e assim se monitorava muitos celulares aqui no Brasil. Certo? Tinha máquinas aqui no Brasil acessando servidores de comando e controle dessa botnet fora do Brasil. Ou seja, eram máquinas de altos executivos que tinham códigos que permitiam controle remoto da máquina através dos boots. Certo? A gente também encontrou, do mesmo jeito, máquinas de comando e controle, toda vez que eu descer esse comando e controle, comandando máquinas, instalando códigos aqui dentro do Brasil. A gente encontrou, aí eu não posso falar, mas máquinas em várias embaixadas brasileiras, com sistemas de comando e controle, na China e nos Estados Unidos. E eram máquinas de adidos brasileiros ou dos próprios embaixadores, certo? Tendo dado. Está aqui, esse é da China. Bom, e a gente teve coisas como essa daqui, que é o que, na minha visão, mais preocupa. A gente encontrou, o último a gente encontrou em fevereiro desse ano. Vocês vão ver que são variações da mesma coisa. Mas era um código que ele estava cifrado, a gente teve que quebrar a cifra dele, certo? Ele estava com alguma criptografia, isso aqui foi em 2013, era um código recente, era de 2012, certo? E aí esse cara fazia o seguinte, se o user domain ou logon server tivesse as palavras Petri de Petrobras, org, gov ou br no domínio do Windows, ele pegava todos os arquivos docx, pptx, xlx, paz e senha e enviava foda, né? Agora você tem a foto. E aqui é que eu suprimi, ele fazia POP before SMTP, que quem trabalha com infra sabe que no mecanismo de segurança para servidor de e-mail é você obrigar, antes de você enviar qualquer e-mail, você forçar o usuário, se for daquele domínio, a fazer um logon. Então essa é uma conta válida. O último que a gente contou de fevereiro pegava todas as declarações dos últimos 5 anos da Receita Federal de todos os brasileiros e enviava para o Gmail. É por isso que eu acho que agora eles não estão pedindo mais, ou estão liberando a história do passaporte brasileiro, né? Eles já sabem tudo, pô. O sistema deles é melhor do que o da Receita Federal, né? Eles só precisam do XML da Receita Federal para eles descobrirem quem tem dinheiro e quem tem dinheiro baseado na declaração de imposto de renda. Porque não é isso que você entrega lá? Não. Certo? Depois a gente encontrou, isso aqui é uma das coisas que em segurança o pessoal faz, isso aqui é uma ONG, tipo Salve as Baleias na Ásia, certo? Que, como aquele ali enviava um e-mail, você batia muito no file, ele tinha uma variação que enviava via aquele método post via web os dados. Então ele capturava tudo e ficava mandando via post. E esse daqui que vocês estão vendo era um Trojan que pegava tudo que você digitava no seu computador, só que a gente não encontrou a máquina de comando e controle. E aí ele colocava tudo nesse arquivo de log e provavelmente tinha um outro código que a gente não conseguiu achar que buscava esse log e mandava para fora. Certo? Bom, isso aqui é só o último slide, é só para vocês entenderem. Isso aqui é o gráfico de ataques do mundo. Certo? Então, a gente começa a observar que realmente o mundo está numa guerra cibernética. E aí eu diria para vocês o seguinte, só tem espaço para quem quer ganhar dinheiro nessa porra. Porque o Brasil está muito verde nesse processo, precisa de gente para fazer esse trabalho. Brasília é um lugar complicado, a gente está tentando criar um laboratório aqui, provavelmente lá na Rural, que é onde eu sou professor,
para a gente começar a formar gente, que nem os chineses fizeram e tal. Seriam 7 laboratórios no Brasil, mas essas coisas são... Enfim, elas estão sujeitas a modificações de ministro. Como ministro da Ciência e Tecnologia de novo, significa Roberto, né? Aí você volta para a estaca zero e tem que começar de novo. Mas a gente desiste não. Aos poucos, quem quiser, pode dar. Bom, cara, esse é o último slide. Agradeço aí a vocês. Acho que eu passei uns 2, 3 minutos aí daqui. Obrigado. Eu espacinho 5 minutos para dúvida, então quem tiver alguma dúvida pode perguntar para o Rodrigo, que está aqui à disposição. Naquele primeiro caso, que ele enviou um e-mail para iniciar, se ele podia facilmente criar uma coisa para não deixar esse rastro tão cara do pau, está pedindo para ela o e-mail, por que ela não teria feito isso? Porque é tão trivial fazer isso e a gente nunca descobriu para que vai se preocupar, cara. E na hora que você pegar isso daí, a NSA vai dizer o que para você? Porra, você me pegou? Escolhe não é eu. Alguém fez. Tudo bem que logava uma conta na NSA, mas alguém fez, não fui eu. Tanto é que quando eu apresentei isso foi um pedido de um ministro. Aí eu fui fazer a apresentação do relatório para ele. Ele começou, ele era gordão assim, essa cena eu lembro demais. Ele era gordão, aí ele entrou assim, hackers. Quando terminou ele estava assim. Aí eu saí, aí ficou um assessor na sala dele, aí o assessor me disse, tu pode esperar um pouco, eu te posso. Aí o pedido dele foi, segura um pouco, que eu vou começar com o ministro da Defesa. Aí ele começou com o ministro da Defesa no outro dia de manhã. Aí ele me ligou e fez, segura mais um pouco. A frase foi exatamente essa. Essa rola é muito grossa pra gente pegar sozinho. Foi a frase que eu escutei. Não. Espera. Aí falaram que o ministro da Justiça. Eu sei que em menos de 24 horas eu estava sentado com 4 ministros, eles olhando esse relatório e sem saber o que ia fazer. Porque se você disser que você achou, você já tem problema com a inteligência, porque isso aqui é contra a inteligência. O que foi feito, na verdade, foi isso, circulou muito. É por isso que lá na escola a gente tem muito acesso à defesa, cibernética, aos militares e tal. Porque assim, quem efetivamente comprou qualquer coisa foi a gente. Assim, a gente foi foi. E aí eles vêm muito aqui, até hoje essa história rende. Agora, se você perguntar, foi feito pela NSA, cara? Eu sei que logava na NSA e funcionava, porque eu testei. Agora, eu acho muito difícil uma conta da NSA existir e você não ser válida e a NSA tem uma brecha dessa, que alguém vazou uma senha da NSA não pode. Mas pode ser que tem. Tudo bem. Eu tenho uma. Você falou que hoje em dia, desde 2006, caiu o ataque a redes, mas hoje em dia está começando a se ataque à aplicação e tende-se a ataque em nuvem. As empresas que dão esse serviço em nuvem estão preocupadas com isso ou só vão esperar quando a bomba explodir que vão começar a olhar? Mas o problema, vê só, na cabeça delas, é que quando você traz o problema da saúde, sem sacanagem, eu fico falando essas coisas que é fácil de guardar, assim, né? Todo mundo lembra. Mas quando você coloca 3 partes responsáveis por algo rodando, quem é o responsável? O cachorro que tem 2 donos morre de fome. Quem é o responsável? A Amazon vai chegar e dizer, olha, eu garanto que minha infraestrutura está aqui. Aí o outro cara chega lá do outro lado e diz, eu garanto minha aplicação. E onde é que veio o bug? Tem uma frase que eu dou, assim, não é relacionada à segurança, mas relacionada à performance. Durante muito tempo, eu dei muita consultoria em análise de performance. E um diagnóstico que eu chegava era o seguinte, eu lembrava muito de soma vetorial. Você falava com um cara da infraestrutura, aí dizia, cara, a rede não, tá top. Aí, beleza. Aí você falava com um cara da aplicação, aí dizia, a aplicação não tem problema não, a aplicação, pô, tá vendo? Inserir dado tá funcionando. Ele testava na máquina dele com o banco tá zerado. Não, sucesso total, tá funcionando. Aí você falava com um cara do banco, aí dizia, o banco tá do caralho. Aqui, ó, os indicadores do Oracle, não sei o quê. Ou seja, não tinha bug. Está tudo bem, não tem bug.
O problema é que a soma vetorial dá zero. As pessoas não entendem que não é o problema na Amazon, ou não vai ser o problema, é o problema da sua aplicação usando a infraestrutura da nuvem. Você tem que mudar a forma de codificar para que você use os benefícios da nuvem. Mas se simplesmente você pegar o que está aqui e botar cá, vai ter problema. Então tem um leque muito grande aí para quem gosta de processo, para quem gosta de desenvolver, para criar coisas assim. Aí você vai ganhar de claro, é conhecimento. Nossa, acabou. Eu gostaria de agradecer novamente ao Rodrigo por essa parte muito massa e esclarecedora, bastante coisa, dá para ficar com medo até. Mas eu gostaria de agradecer novamente e pedir uma salva de palmas para o Rodrigo. Ele vai estar lá fora, vocês podem falar mais pessoalmente. Tranquilo? A próxima palestra ela começa daqui a uns 5 minutos, ok?